Parâmetros hidráulicos e de resistência em projetos de barragem de terra. É esse o assunto dessa nossa nova aula aqui no canal do YouTube, para você aprender mais sobre o dimensionamento desta área, desse nicho de barragem, que é um dos principais na área da geotecnia, com mais procura de profissionais capacitados para isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt e eu sou mestre em geotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e também sou professor e coordenador de pós-graduação, claro, na área da geotecnia. E também sou projetista, certo? Pois bem, nessa aula eu vou explicar para você sobre esses dois conceitos de parâmetros, tanto os hidráulicos como os de resistência, informações importantes sobre como que a gente obtém esses parâmetros, mostrando até uma tabela referente a uma consultoria que eu estou desenvolvendo, um apoio técnico em um projeto, onde existe todos esses parâmetros para você entender mais sobre eles e, posteriormente, aplicar dentro de um programa computacional, como, por exemplo, o Slide 2, que é o programa que eu utilizo por conta de ser o programa que eu adquiri a licença, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, para você aprender sobre isso. O que que acontece? Olha só essa primeira imagem que eu trago para você. Ela se refere justamente ao que eu citei anteriormente, onde nós temos os diversos parâmetros geotécnicos do solo e o tipo do material. Vamos bem passo a passo nessa tabela para você entender, que ela se refere a uma consultoria, como eu disse e repito, uma consultoria que eu estou dando apoio em um projeto de uma barragem. Veja só que nós temos aqui diversos tipos de materiais. O maciço, que é o corpo do aterro, o filtro de areia, que é o elemento interno para resultar no sistema interno de drenagem. Existe o enroncamento, que se encontra na face do talude, certo? E também o aluvião, que é o material de fundação, além da argila rija, que também é material de fundação. Agora vamos para os parâmetros de resistência. Olha só quais que nós temos aqui. Coesão e o ângulo de atrito. É fundamental que a gente calcule todos esses parâmetros para inserir dentro das análises de estabilidade. Neste aspecto, é importante que a gente saiba as aplicações de como mensurar, como calcular esses parâmetros, seja com correlações com sondagem SPT, para o caso dos materiais de fundação, certo? E também para os materiais do corpo do aterro, onde a gente tem nada mais do que um solo compactado. Então, através desse solo compactado, a gente faz os ensaios de resistência em laboratório, que nesse caso aqui, o ponto importante é entendermos qual ensaio de laboratório de resistência melhor se aplica para esse projeto, que no caso são os ensaios triaxiais, que temos três dos principais métodos, que são o ensaio CD, que é o consolidado drenado, o ensaio CU, que é o consolidado não drenado, e o ensaio UU, que é o ensaio não consolidado não drenado. A depender da etapa de análise de estabilidade, a fase de análise que nós temos, por exemplo, final de construção, a barragem em operação normal em regime de fluxo, e também a parte onde nós temos o rebaixamento rápido do lençol, do reservatório, nós temos diferentes aplicações de cada um desses ensaios triaxiais. Para isso, eu indico para você uma complementação desta aula, que é outra aula que eu abordei mais aprofundadamente sobre este aspecto em específico de resistência ao cisalhamento. Essa aula eu coloquei até aqui na descrição da nossa aula, para você, após assistir essa, e conferir aquela outra também. Tá? Dando continuidade, um outro ponto muito importante aqui são os parâmetros hidráulicos, que são essas outras duas colunas aqui, onde nós temos KS e K2 sobre K1. Aqui nós estamos analisando a permeabilidade dos materiais. E nesse caso aqui, eu trago esse próximo slide para você entender mais sobre ele. Que é o quê? Esta imagem que eu estou te mostrando se refere a um determinado projeto que, neste caso, eu participei dentro desde o início do desenvolvimento, que aqui é o plano de investigação geotécnica. Que dentre todos esses ensaios, olha esse daqui embaixo, que nós temos um ensaio de permeabilidade in situ e também permeabilidade vertical com carga variável. Ensaios de permeabilidade tanto em campo como também em laboratório, para a gente calcular esses parâmetros hidráulicos. E por que que isso é importante?
Olha só, voltando aqui para essa imagem, nós temos o chamado KS, que é o coeficiente de permeabilidade calculado do solo, e a relação K2 sobre K1. O que seria essa relação K2 sobre K1? Olha só essa imagem aqui que eu trago para você de uma amostra de solo compactado. E por que eu trago ela? Porque o ensaio de permeabilidade em laboratório, ele é feito em uma amostra compactada, onde o fluxo ele vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, desta forma, o que a gente consegue obter de permeabilidade do solo? A permeabilidade vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima. Ah, professor, e por que isso é importante? Por conta disso daqui, ó. Olha só essa questão, onde dentro do programa Slide 2, cita-se o valor de KS, que tem que ser inserido, e o valor de K2 sobre K1. Mas a questão que fica é, qual que é a permeabilidade vertical? É K2? É K1? E o que significa o KS? Pois bem, olha só essa outra imagem aqui agora para você entender sobre isso, onde nós temos o K2 como sendo a própria permeabilidade vertical, ou seja, o valor de K2 é o próprio valor da permeabilidade calculada em laboratório, como eu falei para você anteriormente, que ela é calculada num solo compactado, seja de baixo para cima o fluxo ou de cima para baixo. Lembrando que um solo compactado em laboratório, ele é compactado em diferentes camadas da mesma forma como vai ser feita num projeto, numa execução de uma barragem de terra. Enquanto que o K1 é a permeabilidade horizontal. Aí por isso que existe essa relação entre K2 e K1, onde nós temos uma situação de um solo isotrópico, ele pode ser isotrópico, isto é, com os mesmos valores de permeabilidade vertical e horizontal, em que normalmente a gente aplica para materiais arenosos, como um solo de fundação, um aluvião aqui, por exemplo, ó, onde ele tem a relação igual a 1, ou também o filtro de areia, que é o material arenoso, que também tem um valor de 1. Agora, para o material compactado, essa relação pode ser de 10%, como aqui, por exemplo, em que ele é no valor de 0,1. Certo? Então veja que esses conceitos que eu trouxe aqui para você, eles são fundamentais, os de resistência e os hidráulicos, para você aplicar dentro do projeto e inserir dentro das análises de estabilidade e verificar os fatores de segurança do projeto de barragem de terra. Se você gostou dessa aula, dê um joinha, dê um comentário também, porque isso ajuda o canal a crescer e mais pessoas alcançarem este canal e aprenderem também como você aprendeu, beleza? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.